Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, o versículo 16, onde está escrito assim: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre fazendo o melhor uso do tempo. O tempo tem sido vilão para muitas pessoas. Tantas coisas por fazer, tantos propósitos, tantos pensamentos, e o tempo vai passando e a coisa não vai se concretizando, e chega em determinado momento, diz: não tenho tempo, tantas coisas para fazer, mas infelizmente eu não tenho tempo. Quando nós olhamos a palavra de Deus, que nos ensina a remir o tempo, porquanto os dias são maus, significa que cada adiamento que fizermos de alguma prática, de algum compromisso, isto vai comprometer todo o andamento para a nossa vida, principalmente a nossa vida de fé. O tempo é o mesmo desde sempre. Deus não alterou o tempo, aumentando ou diminuindo a sua porção. O tempo, a porção do tempo continua a mesma desde que Deus criou este tempo para a humanidade. O que compete a nós é aprender, receber de Deus graça e o discernimento necessário para saber que o tempo, ele é uma dádiva de Deus. Nós não trabalhamos para ganhar tempo. Nós recebemos de maneira gratuita o tempo da parte de Deus. E ele dá a todos o mesmo tempo. Uns fazem bom uso, outros fazem mau uso. E alguns ficam oscilando entre uma coisa e outra, e o tempo passa e as coisas não acontecem e fica tudo perdido no espaço. No entanto, este tempo, ele é um tesouro da parte de Deus. Nós precisamos entender como isso. Então, o tempo é para ser aproveitado. E conforme diz aqui, remindo o tempo, quer dizer, aproveitando ao máximo, potencializando o tempo que Deus nos dá, procurando nos ocupar em ações e práticas que sejam úteis e que vão realmente engrandecer o tempo que recebemos da parte de Deus, pelo comportamento que tivemos, pelas nossas ações, pelos relacionamentos e o que fizermos daquele tempo que Deus coloca nas nossas mãos. Não tem como segurar o tempo com as mãos. Ele foge pelos dedos, porque o tempo não para. Ele não obedece ao nosso comando. Nós não temos poder sobre o tempo para adiantar, para atrasar, para pará-lo, para aumentar o tempo, para diminuir o tempo. Não, isso não compete a nós. O tempo nos é dado. Agora, se nós fizermos bom uso, glória a Deus por isso. Se não fizermos bom uso, nós teremos consequências, porque o tempo é dado, colocado à nossa disposição, e nós devemos usá-lo para o que realmente for útil. Se nós não usarmos ou usarmos para o que for inútil, nós seremos chamados à prestação de conta, porque todo o tempo que recebemos de Deus são como oportunidades que Deus coloca diante de nós e que nós precisamos aprender a usar este tempo que nos é dado por Deus e não ficar jogando o tempo fora, achando que o tempo que eu não uso hoje eu vou ter amanhã. E que posso também, muitas das vezes, tirar parte do tempo de amanhã para hoje. Não podemos. Nem o tempo de ontem, nem o tempo de amanhã. Não tem como acrescentar nem diminuir. Nós temos o tempo exato cada dia. Compete, então, remir o tempo, andar com prudência, observar todas as coisas, nos empenhar em entender o propósito de Deus para a nossa vida e realizá-lo dentro do tempo que nos é colocado
à disposição. Então, como fazer isto? Nós precisamos ter o discernimento do tempo para que possamos aproveitá-lo da melhor maneira. E como cristãos, como salvos por Jesus Cristo, nós temos o direcionamento do nosso tempo para a prática de coisas que são chamadas de espirituais, que vão nos levar para mais próximo de Deus. Ao invés de ficarmos usando o tempo para coisas corriqueiras e inúteis, que não vão acrescentar nada na nossa vida, é simplesmente o passar do tempo. Está fazendo aí, não estou fazendo nada, estou deixando o tempo passar. Mas esse tempo perdido será requerido lá na frente. Então, para que isto não aconteça conosco, o que é que nós devemos fazer com o tempo que Deus nos dá? É remir, conforme isso aqui. Remir. Remir significa aproveitar bem, significa ocupar de toda forma o tempo para coisas que sejam boas. E por quê? Remir esse tempo e aproveitá-lo bem, porque os dias são maus. Os dias são maus. Se nós não nos ocuparmos com coisas boas para o tempo que Deus coloca diante de nós, esses dias maus poderão nos influenciar, poderão nos envolver e nós ficaremos perdidos pelo tempo. E depois não temos o que queixar, porque deixamos levar. Quando a palavra de Deus diz que é para sermos prudentes e remir o tempo. Então, com prudência, com cuidado, nós vamos aproveitando o tempo da melhor maneira que estiver ao nosso alcance. Sabendo disto, nós temos aqui, pelo menos, em 5 coisas que podemos usar bem este tempo. Digo no sentido espiritual, no sentido da fé em Cristo. Primeiro, nós precisamos separar tempo para orar. Oração, para muitos, já é algo do passado, obsoleto, que eles não encontram nenhum valor nela. Mas oração é um recurso valiosíssimo que Deus coloca à nossa disposição. E dentro do tempo que Deus nos dá, nós precisamos aproveitar parte deste tempo para separarmos para momentos de oração, ou seja, falar com Deus, ter um contato, uma proximidade, uma comunhão com Ele. É um diálogo com Deus através da oração, mesmo porque eu sempre tenho dito que é um recurso que o próprio Deus criou para nós. Não fomos nós que criamos a forma de orar e de chegar diante de Deus. Foi Ele que colocou diante de nós e disse que quando nós clamarmos, quando nós orarmos, Ele nos ouvirá. Então há uma promessa de Deus. Então, se nós nos colocarmos na condição de aproveitar parte do tempo para nos colocar em oração diante de Deus, Ele vai ouvir a nossa oração. Ele vai vir ao nosso encontro e nós vamos ser alcançados pela misericórdia do Senhor. Veja que Jesus passou vários momentos de oração. Às vezes ele passava noites inteiras em oração, unicamente com o objetivo de estar próximo do Pai e nutrir com Ele a comunhão. Ora, se Jesus, o Filho de Deus, teve esta ocupação do tempo, se durante o dia não era possível separar um tempo exclusivo para a oração, devido à demanda, às necessidades, a pregação, o ensino, as curas, os milagres e tantas coisas que Jesus realizou, no entanto, à noite ele não desperdiçava. Quando à noite as pessoas estavam repousando, ele estava orando, aproveitando aquele momento para orar. Os apóstolos oraram, eles se fortaleceram muito em razão da oração. Eles iam ao templo na hora nona para orar, mas eles oravam também em casa e no templo. Em todos os lugares, eles estavam ocupando-se com a oração. Quando surgiu um problema na igreja, o que Pedro e os demais apóstolos disseram é: não convém que deixemos o ministério da oração
e da palavra para servir as mesas, mas vamos manter a oração, vamos manter a palavra e vamos escolher alguém para cuidar das mesas. Mas não podemos abrir mão da oração. Então ele está fazendo o quê? Remindo o tempo, ocupando bem o tempo que Deus lhe deu para momentos de oração. Segunda coisa que podemos fazer com relação ao tempo, primeiro é separar um tempo para orar. Depois é separarmos parte do tempo para estudar a Bíblia, a palavra de Deus, para ler, para meditar, para comparar, para estudar e para que ela seja alimento espiritual para o nosso espírito, para a nossa edificação pessoal em Deus. Isso é através da palavra de Deus, a palavra que edifica, a palavra que motiva, que encoraja, que desperta, que levanta, que capacita, que inspira-nos a glorificar o nome do Senhor. Então é preciso ter tempo também para nos aplicarmos ao estudo da palavra de Deus. Não é somente carregá-la como um amuleto, não é deixá-la num móvel em casa ou num veículo aberta, num salmo. Não, isso não quer dizer nada. A utilidade da palavra de Deus está quando nós separamos tempo para abrir a palavra de Deus, para ler, para meditar, para estudar, para fazer a comparação e para tirarmos lições delas para a prática da nossa vida, que é isso que nós precisamos aprender. Conhecer o propósito, a vontade de Deus, que estão revelados na sua palavra. E através dela, nós então vamos a esta prática. O salmista deixou registrado: como purificará o mancebo seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. No outro ponto ele disse: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E que os nossos olhos sejam abertos para a palavra de Deus. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Então isso só vai acontecer quando nós separarmos um tempo para estudarmos a palavra de Deus. Mas a terceira coisa que podemos fazer dentro do tempo que nos é dado é, uma vez que oramos, uma vez que estudamos a palavra de Deus, nós entendemos que o Senhor Deus requer de nós alguma coisa, que nós realizemos a sua vontade de acordo com o propósito que ele tem na vida de cada um de nós. E ele dá a nós tarefas para realizar dentro da sua vontade. Então precisamos servir a Cristo, nos colocar então à disposição para o serviço cristão. E este serviço será direcionado pelo Senhor Jesus Cristo. Ele que comissiona as pessoas e encarrega o Espírito Santo de capacitá-las, de orientá-las, de revelar Jesus a elas e de colocar a palavra necessária e a confirmação. Então, servir a Cristo é realizar a obra que Deus deu a cada um de nós. Não há ninguém que não tenha nada por fazer para Deus. Todos nós temos algo que recebemos para realizar para a glória de Deus. É a nossa participação na obra de Deus. Mas, em quarto lugar, nós precisamos dedicar-nos também ao desenvolvimento da igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Aquela igreja que foi edificada por ele, adornada com os dons pelo Espírito Santo. Esta igreja que é triunfante, é poderosa, é invencível, é universal. A igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos nos dedicarmos a ela também, porque nós somos colocados na igreja por Jesus. Nós somos o corpo, ele é a cabeça. Recebemos dele as ordens, as orientações e obedecemos aqui na terra. Em quinto lugar, fazer realmente a obra específica de Deus. Deus tem uma obra para cada um de nós. Servir a Cristo é dever de todo cristão. Realizar a obra dele é aqueles que ele chama para determinadas funções específicas.
Então é preciso que se ocupe no tempo que Deus tem dado. Há pessoas que passam anos dizendo: quando chegar o tempo, quando eu tiver um tempo, eu vou me dedicar inteiramente para Deus, na obra de Deus, eu vou orar, eu vou estudar a Bíblia, eu vou servir a Cristo, eu vou me dedicar à igreja, eu vou fazer a obra de Deus com excelência. E quando chega o tempo, eles não fazem nada. Fica só na conversa. Então é uma promessa fútil. Fala uma coisa e depois não faz o que prometeram diante de Deus. Há outros que ficam esperando. Por que você não quer falar? Não, eu vou esperar o tempo. Não chegou o meu tempo ainda. Eu vou esperar. E vou esperar. E o tempo vai passando e ele continua esperando. E o tempo passando ele continua esperando. Não deveria ter se aplicado a uma vida de oração, a uma vida de estudo e de meditação e prática da palavra de Deus, em procurar servir naquilo que estiver no seu alcance, viver com dedicação na obra de Deus? Não, eu só vou começar depois que eu tiver definido o que Deus tem para mim. É preciso que nós nos lancemos nas mãos do Senhor, e à medida em que nós vamos seguindo e servindo, Ele vai direcionando cada um de nós para o lugar aonde Ele nos quer. Não somos nós que escolhemos, é Ele que nos escolhe. É Ele que coloca o trabalho definido para cada um de nós. Quando nós começamos na fé, nós participamos de toda sorte de trabalhos. Chega um determinado tempo, o Senhor vai nos direcionando para um trabalho específico. Já não é para todas as atividades, mas cada um ele coloca um para essa atividade, outro para aquela outra, e todos estão trabalhando unidos para a glória do nome do Senhor. Então, quando o apóstolo diz, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, é que nós não precisamos ficar adiando as coisas, deixando para depois. Deixa o tempo passar, minha hora não chegou ainda, o tempo ainda vai chegar. E às vezes eles partem esperando o tempo chegar, quando na verdade o tempo chegou e eles não tiveram discernimento, não se colocaram em ocupação e perderam a oportunidade. Se colocaram na condição de tolos, de nécios, de pessoas que não tiveram o discernimento de Deus com relação ao tempo que Deus lhes deu. Eles deixaram perder-se o tempo. Mas a recomendação é remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Que eu e você, que cada um de nós, possamos reconhecer que o tempo é uma dádiva de Deus. O tempo é o mesmo. Deus não acrescenta nem diminui. Ele dá o tempo na medida certa para todos. O que compete a mim, a você, a cada um de nós, é discernir o tempo que Deus nos dá e aproveitá-lo da melhor maneira que nos for possível. E devemos começar aproveitando o tempo com períodos de oração. Parte deste tempo para nos dedicar à comunhão com Deus através da oração. Parte deste tempo para estudar, meditar e aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Separar parte deste tempo para servir a Cristo. Cada um de nós, como servos, estamos para servir a Cristo, dedicar na sua obra aqui na terra, fazer parte de um corpo coletivo espiritual para que o nome do Senhor seja glorificado e entender que Deus tem na vida de cada um uma obra para ser realizada por nosso intermédio e que nós estejamos à disposição para que o Senhor possa usar-nos dentro do tempo que Ele nos confere e que nós sejamos úteis para a glória de Deus. Quando nós aprendemos isto e nos ocuparmos do tempo e não ficarmos esperando e não ficarmos adiando as coisas para um futuro que não sabemos se teremos, mas o que nós temos é o presente. Então, se o que temos que fazer hoje.
Temos que aproveitar hoje o tempo. É o tempo que Deus nos deu. Quem sabe esse seja o último tempo que Deus está nos dando. O amanhã talvez não raie para nós. E o que fazer então? Se ficar esperando o tempo, termina a nossa existência e o tempo fica perdido. Por quê? Porque nós não tivemos graça suficiente para buscar em Deus, discernir os tempos e aproveitá-lo da melhor maneira, conforme está escrito, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Aproveite o tempo que Deus lhe deu. Aproveitemos o tempo que ele nos deu e usemo-lo da melhor maneira que podemos discorrer na palavra de Deus. Não esquecendo de separar um tempo para orar, um tempo para estudar a Bíblia, um tempo para demonstrar a nossa servidão a Cristo, um tempo para dedicarmos à igreja edificada por Jesus e realizar a obra de Deus específica para cada um de nós. Ele sabe o que tem para nós e nós precisamos tudo isto discernir nestas práticas de oração, de leitura bíblica, servir a Cristo, dedicar-se à obra e procurar estar disponível. É no movimento do trabalho de Deus na nossa vida que ele vai nos encaixar no lugar certinho que ele designou para cada um de nós. E quando nós aprendermos isto, o nosso tempo não será perdido, o nosso tempo será bem utilizado para a glória de Deus, para o nosso fortalecimento espiritual e para que outros também possam aprender como utilizar melhor o tempo. Então, a meditação, fazendo o melhor uso do tempo, que eu e você aprendamos nesta oportunidade a usar bem o tempo que Deus nos dá, dentro daqueles propósitos que vão glorificar o nome do Senhor. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.